Hello! Então, povinho, tudo bem? Eu senti necessidade de fazer este vídeo para me posicionar, assim como todas as mulheres deviam se fazer. E eu decidi fazer isso hoje, porquê? Porque eu vi um post que me deixou um pouco chateada, mas principalmente triste. Triste porquê? Porque nós vemos na sociedade de hoje em dia que é tão informada, que tem tanta informação, tantos meios de comunicação e que não se instrui, não procura saber sobre o assunto. Então pega textos descontextualizados e dá opinião sobre uma coisa que ela nem sequer estudou para ter uma opinião própria. Ela fundamenta a sua opinião naquilo que ela ouve dos outros. Hoje eu vi uma blogueira bem conceituada na área dela fazer um post sobre um versículo bíblico e dizendo assim, em pleno 2020, em janeiro de 2020, ainda existem mulheres que acreditem nisto. Assim, não tomemos o todo por igual, tá? E falemos daquilo que a gente entende. A Bíblia em si, ela é um livro que ela não é só lida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser contextualizada, saber em que período foi escrito, para quem foi escrito, por quem foi escrito, qual era a necessidade do momento. O versículo usado nessa postagem era 5:22, que diz assim, Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E este texto de Efésios 5:22-23, ele é enxergado pela maior parte das mulheres como uma submissão da mulher, como uma opressão para a mulher. Mas o que a maioria não sabe é em que contexto foi escrito. Por que é que este texto foi escrito? Por que é que fala isto? A Bíblia nunca, nenhum texto, ninguém, nenhum profeta, nem Jesus, nem Deus nunca mandou homem nenhum escrever nenhum texto onde diz que a mulher tem que ser submissa a um marido que é arrogante, que é mau, que é opressor, que bate, que espanca, um marido que é um cavalo com a esposa. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia disse que nós devemos ser obedientes aos nossos maridos, submissas, nós devemos respeito, nós devemos, sim, um cuidado de informar a nossa opinião, de ajudar, aconselhar, haver um aconselhamento mútuo, fazer isto com um marido que nos ame, que cuide de nós como Cristo amou a igreja. Por haver muitos versículos que são ditos isolados e são descontextualizados e cada um interpreta à sua maneira, são criadas muitas suposições. Porque o texto diz isto, porque o texto diz aquilo. Gente, uma opinião minha, estudem. Nós somos livres. A mulher é livre hoje, em pleno século XXI, de estudar, de se informar, de correr atrás. Não andem junto com a multidão, acreditando em tudo o que vos dizem. Porque eles têm uma opinião deles, na maior parte das vezes, não é contextualizada. Eles são somente formadores de opinião do vazio. Porque eles não têm um contexto, eles não têm um estudo, eles não percebem de onde é que vem, para onde é que vai, porque é que aconteceu. Estudem a palavra. Não se deixem enganar. Quem anda em debandada é animal. Quem anda em conjunto, atrás de um todo, um vai seguindo o outro, cego, é animal. Nós vivemos numa sociedade que está livre, graças a Deus, nós vivemos na Europa, num país que é livre. Estudem, não vos deixem enganar. A Bíblia, por toda ela não bate contra a mulher. Não é uma palavra que seja opressora, que difame, que denigra, como muitos homens dizem. É a opinião deles. Você sabia que quando Jesus veio à Terra, ele veio deitar por terra muita coisa que a religiosidade criou nos homens contra as mulheres? Você sabia que na Bíblia nunca foi permitido por Deus haver um homem com várias mulheres, com várias esposas? Nunca foi permitido. Você sabia que Deus abomina a agressão contra a mulher? Sabia que a Bíblia lhe instrui a procurar saber, antes de se casar, com quem você vai casar, observar a fala, observar os atos, a forma como ele se expressa, observar até como é o comportamento dele com a mãe, para você saber como é que ele é. Deus lhe instrui em tudo para que você preserve a sua vida. Deus lhe dá instrução de como fugir
de agressões, de pessoas perversas, de como você se deve comportar. Sabia que um dos princípios de Deus é a lei da reciprocidade? Que você colhe aquilo que você planta. Se você julga, você será julgado exatamente da mesma forma como você julga. Se você perdoa, você será perdoado exatamente da mesma forma. Se você questiona, você será questionado da mesma forma. Da forma como você fizer com os outros, farão consigo. Gente, eu não aceito que feministas, nem sei dizer a palavra direito, me representem. Mas eu também não deixo que uma sociedade machista me represente. Eu deixo que Cristo me represente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho direito a tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho direito. A Bíblia diz que eu tenho direito de ser amada, de ser preservada, de ser cuidada. Eu tenho direito de ter um marido que cuide de mim, que me ame. Não de ser espancada. A Bíblia diz que eu tenho o direito, sim, me deu o privilégio de gerar uma vida. Mas eu não tenho o direito de a tirar. Do mesmo jeito que ninguém tirou a minha vida quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. Sem extremos. Claro que uma pessoa está grávida, a criança está com defeito, está a ser gerada em defeito, vai sofrer a vida inteira. É uma necessidade de tirar? Ok. Mas não porque ela deu sem dever de dar, engravidou e não quer assumir a criança, vai e tira. Não, gente. Temos que agir com responsabilidade dos nossos atos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Muitos podem dizer assim, mas se Deus existe mesmo e Deus é esse amor todo, porque é que há fome na terra? Consequência do pecado do homem. Consequência dos atos do homem. Vocês sabiam que a África é um dos países mais ricos a nível de natureza, de terra? É das terras que mais produz, é das terras que têm mais mineral. Mas pelos homens que lá estão serem orgulhosos e colherem só para si, não olharem para o povo perece? Sabia que a maior parte das guerras que se dão, que se cria por religiosidade, é os homens que a criam, não é Deus. Quando Cristo veio à Terra, Ele não veio criar uma nova religião. Quando Cristo veio à Terra, Ele se fez homem para conviver connosco. Ele veio deitar por terra todos os dogmas humanos. Tudo aquilo que o homem acrescentou àquilo que Deus dizia, Ele veio e disse, olha, eu porém vos digo, não é assim. Ele não veio abolir a palavra. Ele veio dar a visão correta da palavra. Mas a Bíblia é machista e não aceita a mulher. Mentira! Deus sempre amou a mulher. Você sabia que quando Deus criou a mulher, lá em Gênesis, lá da costelinha de Adão, Deus nos criou com um adjetivo particular só para nós? Idónea. Você sabe o que é que significa idónea? Eu vou-lhe ler. Idónea é uma pessoa que se adequa, que serve perfeitamente para o propósito a que se refere. Ele fez-nos para a gente se adaptar a qualquer circunstância, que demonstra aptidão e capacidade de ocupar determinados cargos para realizar determinada tarefa. É apto, é competente. Deus nos criou moralmente corretos. Nós somos honestas, íntegras. Deus colocou em nós qualidades que não colocou em mais nenhuma criação. Você acha que Deus é machista e faz uma mulher moralmente correta, capacitada, íntegra, honesta? Gente, Cristo amou tanto as mulheres que Cristo passou pelo poço de Samaria somente para ter um encontro com uma mulher que era emocionalmente abalada, que já tinha passado por 5 casamentos e precisava de um restauro emocional. Você acha que Cristo é um homem machista quando lhe levaram a mulher pega em ato de adultério para ele culpar, para ele julgar, para ele apedrejar? Ele simplesmente olhou para quem estava à volta e disse assim, olha, quem não tiver pecados atira a primeira pedra. Você sabe o contexto em que isso foi escrito? Você sabe porquê que ele não culpou a mulher? Porque a sociedade à volta dela apontou o dedo para ela e disse assim, olha, nós trouxemos uma mulher adúltera que estava a trair o marido. Foi apanhada no ato. Mas você sabia que culturalmente, judicialmente, ela tinha que ser levada a tribunal juntamente com o homem que foi apanhado? Porque se ela foi apanhada em pleno ato, o homem estava lá. Mas eles queriam desmoralizá-la. Eles queriam rebaixá-la. Cristo olhou para todos assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, vá. Aquele que for melhor do que ela,
Faça favor. A Bíblia não é machista. A Bíblia nos mostra o verdadeiro amor. Nós olhamos para um homem e se ele não se enquadrar nos atos de Cristo por nós, o marido com que você se casou, ele daria a vida por si? O marido com quem você é casada, ele colocaria, ou eu vou usar os verbos tudo errado, ele colocaria a sua vida na mão de outra pessoa para salvar a sua? Mas muitas vezes nós somos colocadas em situações ainda em solteiras, adversas, nós vemos que ele nos destratou, nós vemos que ele foi mau para connosco, que não nos respeita, que não nos ouve, que não cuida de nós, muito pelo contrário, e mesmo assim casamos. Será que a culpa é de Deus? Quer um conselho? Use a sua liberdade para estudar, para se instruir, para formar a sua opinião baseada em factos verídicos. Não faça a sua opinião baseada na opinião de alguém, que já por si tem a sua opinião baseada na opinião de outro, e de outro, e de outro. Use a sua liberdade para que você possa saber em quem confiar. A Bíblia nos instrui a isso. Mesmo quando nós vamos ouvir pregação, a Bíblia diz assim, olha, acompanha, analisa, ouve e verifica. Porque o próprio Deus nos avisou que no final muitos seriam maus, que muitos seriam corruptos, que muitos seriam enganadores. A religião é do homem, não é de Deus. Mas Deus quer te salvar, Deus quer te curar física, emocionalmente. Deus tem o melhor para as nossas vidas, se nós conseguirmos o enxergar a Ele. Não seja fonte de ódio, não seja fonte de rancor, mas plante amor. Não mostre para os outros aquilo que os outros lhe dizem. Passe para os outros a sua opinião. Você vive no século XXI. Você pode ter opinião própria. E sim, em pleno século XXI, eu, Alexandra Ferreira, sirvo a Deus e acredito na Bíblia. Seja você mesmo.